Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Aula 3, segundo ano ensino médio, sobre climas brasileiros. Nessa aula veremos as classificações, massa de ar no Brasil, a circulação dos ventos e curiosidades climáticas. A classificação climática de Köppen, ela surgiu ali em 1900. Ela se baseia na vegetação natural de cada região. Tem ali uma expressão direta, né, com o clima atuante. Assim, os limites entre os climas foram elaborados de acordo com a área que determina a vegetação predominante. Então, o que predomina naquela região. Em 1918, essa classificação foi revisada, dando importância à sazonalidade e às médias anuais e mensais da pluviosidade e temperatura. Ela foi adaptada ao Brasil e composta por diferentes tipos climáticos, conforme vamos demonstrar aqui ao longo dessa aula. Então aqui a gente tem, mapa de clima do Brasil. A nossa região aqui, ela pega um clima subtropical. Temos também aqui o que significa cada letra. Aqui é no geral, tá? Essas daqui não é assim para o Brasil. Para o Brasil teve uma adaptação, ela foi no geral. Então ali só um exemplo ali. A primeira letra, se for A, é um clima quente e úmido. Se for B, clima árido ou semiárido. E se for C, é um clima subtropical. A 2 ali, a segunda letra, quando for F, é sempre úmido. E a terceira letra ali, quando for um H minúsculo, é quente. A tabelinha agora mostra o que foi adaptado para o Brasil. Então, os símbolos AM é equatorial, características quente com uma estação seca, a primavera. E a área de ocorrência, região amazônica. Vamos pegar aqui para a região sul. O CFA, subtropical, e o CFB, subtropical, que pega a nossa região aqui. CFA, característica, chuvas bem distribuídas e verões rigorosos. A área de ocorrência, áreas mais baixas da região sul, litoral e sul da região. O CFB, clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Áreas de ocorrência são as áreas mais altas do Planalto Meridional e serras. Aí temos a classificação climática de Strahler, que ela se baseia na dinâmica das massas de ar. Então, a nossa região, como a gente está numa zona temperada, a gente pega essa influência dessas massas de ar das regiões polares. Massa de ar no Brasil. As massas de ar são fundamental de importância para a explicação da dinâmica do clima. São porções de ar da atmosfera que conduzem às características e propriedades das áreas onde se formam continentes, oceanos, regiões polares e tropicais. As massas de ar que atuam no Brasil são quase todas úmidas, possuem grande influência no clima e também são responsáveis pela distribuição de chuvas. Para o estudo da movimentação das massas de ar, são utilizadas bases de coletas de dados meteorológicos, como medidas de velocidade do vento, tempo de insolação, quantidade de pluviosidade, ou as chuvas, e além de uso de balões meteorológicos e satélites. Então aqui são as influências. Nossa região, a região sul. Então ela pega essa massa de ar polar, vem dos polos, onde deixa a nossa região diferenciada do clima do restante do país, uma região mais fria. Continuando, lá na página 737, vamos detalhar uma por uma agora. Então, tem a primeira, massa equatorial continental. Vocês têm que pegar aqui, gravar
memorizar as siglas MEC, que é a massa equatorial continental. Ela é quente e úmida, originada na região ocidental da Amazônia. É a massa de maior atuação no Brasil. Na região norte, nos meses de verão e outono, provoca chuvas abundantes quase diariamente. Aí temos a massa equatorial atlântica, MEA. Ela também é quente e úmida. Ela se origina no Oceano Atlântico, no norte do Brasil, nas proximidades das ilhas dos Açores. É responsável pela formação dos ventos alísios do Nordeste. São aqueles ventos alísios que tem ali na próxima linha do Equador, que assopra daquela região. Sua principal atuação no país é o litoral das regiões Norte e Nordeste, principalmente no verão e na primavera. Continuando, a massa tropical atlântica, MTA. Ela também é quente e úmida. É originada no Oceano Atlântico Sul e forma os ventos alísios do Sudeste. A área de atuação é a faixa litorânea do sul do país ao Nordeste. No litoral Nordeste, o encontro com a massa polar atlântica, MPA, com a massa tropical, MTA, os meses de inverno provocam chuvas frontais, resultantes do encontro de duas massas de ar. Atua no Sudeste e no Sul, provoca chuvas de relevo ou orográficas, são aquelas chuvas que elas param no relevo, elas não conseguem passar do relevo. Resultado da condensação do ar em contato com as regiões elevadas. Temos também a massa tropical continental, MTC. Ela é quente e seca, diferente por enquanto das outras que a gente já estava estudando, que é quente e úmida. A tropical continental é quente e seca. Forma-se nas planícies do Chaco, Argentina. Sua atuação no Brasil abrange o sul da região centro-oeste e o interior oeste das regiões sul e sudeste. Provoca longos períodos de tempos secos e quentes. Temos também a massa polar atlântica, MPA. É onde que pega a nossa região, a região sul aqui. Ela é fria e úmida. Ela forma-se no Atlântico Sul e tem origem na região antártica. Influência no território brasileiro com maior intensidade nos meses de inverno. Possui atuação no litoral nordeste, onde provoca chuvas frontais, porque daí vai se juntar com outra massa de ar. Na região sul, provoca queda brusca de temperaturas, principalmente nas regiões serranas, podendo ocasionar geadas e às vezes neve, depende da altitude do local. Na região norte do país, ao se deslocar pelas planícies do Chaco e do Pantanal, provoca o conhecido fenômeno chamado friagem. Conforme essa massa ela vai avançando para dentro do continente, ela vai perdendo sua força. Então, quando chega mais à região norte, que cai um pouco a temperatura, então como se ocasiona assim aquelas friagens, como se fosse um inverno. Então, a atuação dessas massas de ar no inverno, no verão. Então, dá para prestar bem atenção aqui. No inverno, como essa massa polar, ela praticamente pega ali o nosso território. E já no verão, é a massa equatorial continental, que atua praticamente no Brasil. Circulação dos ventos no Brasil. No Brasil, a atmosfera é movimentada pelos seguintes ventos. Os ventos alísios, brisas, minuano e nordeste. Os ventos alísios se deslocam para as proximidades do Equador, na Amazônia e Nordeste. As brisas sopram ao longo de todo o litoral brasileiro. Ocorre devido às diferenças de aquecimento entre a superfície oceânica e as continentais,
que determinam movimentos das massas atmosféricas. Minuano, pelo nome já dá para perceber, né? Pega a região sul, principalmente ali o Rio Grande do Sul. Vento frio de origem polar, massa de ar polar atlântica, que penetra no Brasil pelo Rio Grande do Sul. E noroeste, vento moderado ou forte, que sopra no sudeste, principalmente no estado de São Paulo, nos meses de agosto e setembro. No Brasil, é possível a ocorrência de tornados que se formam por meio do choque de duas massas de ar, com diferentes características. Então, uma massa de ar quente e úmida, com uma massa de ar fria e seca. Então, são massas de ar diferentes. Ocasionando esse choque, pode ocasionar ocorrência de tornados. Curiosidades climáticas. Microclima é caracterizado por diferentes fatores e elementos, os quais organizam o perfil de cada um. Além do clima em larga escala, observou-se a existência de micro-regiões climáticas existentes dentro de alguns climas, denominando-se assim de microclimas. Uma das formas de entendermos o microclima é a comparação entre uma área de campo e uma área de bosque conjugados. As temperaturas num dia de sol entre o campo e o bosque são muito diferentes, bem como em outros elementos. Então, num bosque, né, deixa o local, uma área mais fechada, mais úmido. Né? Quem já teve a oportunidade de fazer trilhas em Serra do Mar, em mata fechada, percebe que a vegetação sempre está úmida. Já em um campo aberto, por mais que pode ser até na mesma cidade, está mais quente, mais abafado. Clima urbano. As massas de ar são influenciadas de diferentes formas. Sobre as cidades, apresentam alterações de radiação, quantidade de elementos no ar, movimentação, entre outros. Dessa forma, o ambiente urbano, principalmente as grandes aglomerações urbanas, alerta o clima primitivo de um local. Ilhas de calor e inversão térmica são fenômenos peculiares das grandes cidades. Então, ilhas de calor, prédios, muito asfalto, né? O sol vai bater, ele vai refletir, vai ficar naquela região. Não deixa o ar circular, fica aquela sensação de abafado, muito quente. Temos influências, né, no mundo inteiro, El Niño e Laninha. Esse ano, o nosso território brasileiro, não está sofrendo influência de nenhum desses dois. Mas quando acontece, vamos lá, o El Niño é um fenômeno climático que ocorre nas águas do Oceano Pacífico, a oeste da América. Aumenta a quantidade de chuvas em áreas da América do Sul e acontece em média a cada 4 anos, gerando consequências mundiais. O Laninha é o oposto de El Niño. Consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico tropical, central e oriental. Como o professor já falou, esse ano o território brasileiro não está sofrendo com nenhuma dessas influências. Aqui, né, algumas consequências no Brasil. O El Niño. Então, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, Equador Central e Oriental. Então, consequência. Na região sul, quando está influência do El Niño. Chuvas abundantes na primavera e chuvas intensas em maio a julho, aumentando a temperatura média do ar. Aí temos das outras regiões, vamos falar da região nordeste, quando está a influência do El Niño. Seca de diversas intensidades no norte do nordeste, durante a estação chuvosa, de fevereiro a maio. Quanto à influência do Laninha? Na região sul, passagens rápidas de frentes frias. Na região nordeste, frentes frias, principalmente no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas.
Finalizar atividades, página 743 a 745. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!